Bom, para a gente não perder o itinerário, né? A sequência tá aqui marcada a pasta e a gente está abordando, falando sobre esse assunto aqui, né? Explicando como se ensina o Evangelho. Então agora a gente vai entrar sobre esse assunto. Então eu quero começar abrindo esse trecho de Romanos, onde o autor vai falar assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, aqui esse é um dos versículos mais emblemáticos, né, sobre a propaganda do Evangelho. Né? Você vê que o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, no Evangelho reside a única saída para o ser humano. Né? Se o ser humano ele não se informar sobre do que se trata o Evangelho, o que é o Evangelho, infelizmente ele vai estar em sérios apuros. Mas aí quem vai estar explicando isso para ele vai ser o autor do Evangelho, né? A única coisa que eu posso fazer no momento é fazer a previsão, né? Prever e trabalhar a esperança dentro da mensagem do Evangelho. Então, o que a gente vai estar vendo agora? O Evangelho não é uma coisa tão fácil de se ensinar como algumas pessoas divulgam por aí, né? Numa mensagem anterior, eu mostrei o Evangelho de forma rápida, né? De forma não tão bem compreendida, né? Ela veio mais como uma forma direta de se falar. Para a pessoa, ela incorporar o Evangelho na vida dela, ela precisa ser instruída, ela precisa parar, sentar e ouvir o que é, construir na mente dela o que é esse Evangelho para que ela possa gozar do desfrute do conhecimento do Evangelho. Então eu montei aqui umas lições que está por vir, né? E vão estar trabalhando justamente essa estrutura de resgate, né? Ela vai estar trabalhando nessas 8 primeiras lições, já vai ser o suficiente para você tomar uma atitude de fé, você adquirir e tomar posse da fé, né? Ah, essas, essas aqui que estão em amarelo, elas são uma, como é que eu vou dizer, um reforço do evangelho, né? Porque o que acontece, como eu falei no início, o sofisma ele cria diversas variáveis para a dificuldade e de dificuldade, né? Porque impede, ela bloqueia o ensino com argumento sofista. E aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar refinando, quebrando o sofisma, restaurando o ensino na linha do entendimento como ele deve ser, e aqui você vai ver pormenores que vão restaurar e vão desmascarar erros de ensinos atuais, né? Esse que é o objetivo. E aqui é uma construção para poder te testar, né? Vai estar te testando, botando você, confrontando você cara a cara com a mensagem que você recebeu e a sua postura em relação ao evangelho, né? Então, aprender o evangelho não é tão fácil como algumas pessoas dizem por aí. Ele é bem representado por isso aqui. Eu montei aqui umas figuras aqui. Então, eu botei essa mesa aqui para vocês poderem analisar o que é o evangelho. O evangelho ele é constituído de partes, né? Então, conforme você bota as peças na mesa, aí você vai chegando à compreensão do que é o Evangelho. Né? O Evangelho é um quebra-cabeça. Ele é feito por partes. É bem o que eu mostrei aqui. Né? Aqui, ó. Essas lições aqui, essas 8 primeiras lições,
elas vão te dar uma compreensão, uma super compreensão, né? Uma mega compreensão sobre o que é o Evangelho. E também fiz esse outro aqui, né, como forma de ilustrar como é que se descobre o Evangelho. Então, o que acontece? O Evangelho está num quadro escuro, né? Você não está vendo o que é. Mas conforme você vai estudando, vai entrando, né? E vai construindo na sua mente, que é na mente que se constrói, né? Como a gente viu lá na lição de Coríntios, né? Onde falava sobre o sofisma, educando, né? Educando as pessoas à obediência a Cristo, né? Então você não está vendo o que é o Evangelho, mas conforme você vai estudando e vai avançando nas lições, né, você chega no final a ver a figura, né, completa. Eu botei essas duas figuras aqui só para exemplificar como é que se aprende o Evangelho. Né? Então, o Evangelho é o poder de Deus, né? Ele é o poder de Deus. Aí cabe a pessoa que tem a fé decidir, né? Decidir por esse poder, né? Agora, para quem não valoriza, né? Simplesmente vai ser uma mera conversação, uma coisa tola, né? Uma coisa tola de se ouvir. Mas, bom, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de tudo que crê. Quem não crê, né? Você lembra quando eu li aqui, deixa eu abrir rapidamente aqui em Marcos, olha o que o próprio Jesus vai falar. Marcos 16, 15. É isso aqui, ó. 16 e 15, né? Jesus pediu para os discípulos irem e ensinar, né? Educar. Pregar é educar, né? O evangelho, né? E quem cresce e fosse batizado seria salvo. Quem não cresce, né? Tá aqui a mensagem. Bom, era isso que eu tinha para passar sobre o evangelho, né? Como aprender o evangelho. E a gente avança com as próximas, com a próxima, o próximo assunto, né? Obrigado aí pela sua atenção.